Os 10 ajustes que você precisa fazer em 2026 para alcançar os primeiros 10 mil seguidores. Porque imagina a cena. Você chega em casa, depois de um dia cheio de atendimentos, orçamentos, dúvidas dos viajantes, mensagens no WhatsApp, alteração de roteiro, problemas de operação. Aí você abre o seu Instagram, olha pro seu perfil e pensa: que diachos, o meu conteúdo não tá alcançando ninguém? Eu só precisava que mais pessoas soubessem como o meu trabalho é foda. E aí você vê gente com menos experiência, menos tempo de estrada, menos responsabilidade com o cliente, crescendo mais rápido, cobrando mais caro e sendo chamado de referência. E eu sei que isso dói. E eu sei também que o sentimento que você tem não é de inveja, é de injustiça mesmo. Porque a verdade é que não é que o seu trabalho que tá errado, é a forma como o seu trabalho tá aparecendo. E hoje eu quero te mostrar com toda sinceridade os 10 ajustes que separam um perfil travado de um perfil que chega nos 10 mil seguidores de forma consistente. E eu não tô falando de truque barato, de hack de algoritmo, de seguir, deixar de seguir. Eu tô falando dos bastidores estratégicos que ninguém nunca te explicou. Então vamos começar do começo. Porque o problema não é o post que você quer postar amanhã. É tudo que vem antes dele. O primeiro ponto é que você não decidiu quem esse Instagram precisa de fato atrair. Não é sobre postar mais. É sobre responder uma pergunta que a maioria foge. Quem exatamente eu quero do outro lado da tela? A mãe que viaja com filhos? O mochileiro que quer economizar ao máximo? O casal que topa pagar mais caro por conforto? Porque quando você tenta falar com todo mundo, você fica genérico. E o conteúdo genérico não vai se conectar com ninguém. E é por isso que você sente que tá sempre explicando tudo do zero. Porque você ainda não assumiu, nem pra você mesmo, qual é o cliente que você não quer atender. E enquanto isso não acontece, o Instagram continua sendo um lugar que você tenta agradar todo mundo. E quando você tenta agradar todo mundo, você não se torna indispensável pra ninguém. O segundo ponto é que a sua bio não responde a pergunta mais importante: por que eu seguiria você e não outra pessoa? Um turista em potencial cai no seu perfil. Ele tem 2 segundos pra decidir entre seguir você, seguir outra agência ou fechar o aplicativo. E a maioria das bios de quem trabalha com turismo é assim: realizando sonhos, explorando o mundo, criando memórias. É bonito, mas não diz nada. A sua bio hoje tá mais preocupada em ser poética do que em ser precisa. E isso te custa seguidores todo santo dia. Quando a promessa não é clara, a pessoa pensa: depois eu vejo, depois eu volto, depois eu entendo. E esse depois nunca chega. O terceiro é que o seu Instagram não tem uma espinha dorsal. Ele é um amontoado de posts soltos. Você abre o Canva, puxa um template qualquer, escreve 5 dicas para e espera que isso aí vai fazer a diferença. E no fundo, você sabe que não tá fazendo. E o problema é que ninguém te ensinou o que é uma linha editorial de verdade. Porque não é uma lista de assuntos. É o cheiro que você deixa toda vez que você aparece online. Hoje o seu Instagram é uma colcha de retalhos. Um pouco da sua vida pessoal, um pouco de dica de passeio, um repost de um meme, um print de depoimento, uma foto de um grupo, uma frase motivacional e nada conversa com nada. E quando nada conversa com nada, o seguidor não consegue entender pelo que você quer ser lembrado. Se nem você sabe, como é que ele vai saber? O quarto ponto é que você não transformou a sua visão de mundo em conteúdo. Você vive o destino, você sabe quais passeios valem a pena e quais não valem. Você sabe em que agência o cliente vai se frustrar, qual tua é furada, onde as pessoas perdem dinheiro, quais são as dicas de internet perigosas. Mas quando abre a câmera, você entra em modo neutro. Você fala como todo mundo fala, repete as mesmas frases. E aí o que te diferencia de fato não aparece. Você tem opiniões fortes, mas não leva isso pro seu conteúdo. E é justamente isso que faria alguém pensar: eu confio mais nessa pessoa do que em outra agência. O próximo ponto é que os seus vídeos não performam, não é porque o tema é ruim, mas porque a forma tá matando o tema. Não é que as suas ideias são ruins, é que você joga todas elas dentro de um vídeo sem começo, sem meio e sem fim. Você começa falando baixo, pedindo desculpa pela cara de cansada, explicando que o dia foi corrido. Nos primeiros 3 segundos, você já perdeu o que importava. A pessoa que te encontrou hoje não sabe que você é incrível no que você faz. Ela só vê mais alguém pedindo atenção sem oferecer uma razão clara pra isso. E você até grava muito conteúdo, mas no fim você olha e pensa: não ficou bom, deixa pra depois. E aí a gaveta de rascunhos vai lotando. Não é falta de ideia, é falta de estrutura. O próximo ponto é que a sua semana de conteúdo depende do seu humor, não de uma estratégia. Tem semana que você posta 4 vezes, responde todo mundo, aparece nos stories, faz enquete, faz caixinha, conversa, mostra os bastidores, e na semana seguinte você some. Por que é isso? A sua produção de conteúdo depende do quanto você tá inspirada, animada, descansada. Só que crescimento não responde à inspiração, responde à consistência. E não é que você precisa postar todos os dias, mas precisa saber exatamente o que é não negociável numa semana em que você quer crescer. E enquanto isso não existe, o Instagram sempre vai ser aquilo que você faz se der tempo. E tempo na vida de quem trabalha com turismo
nunca sobra. O próximo ponto é que a câmera pra você ainda é um espelho de julgamento. Você abre a sua câmera frontal e antes de pensar no que você vai dizer, já rola aquele roteiro mental. Minha pele não tá bonita, a minha voz é estranha, já tem muita gente falando disso. Quem sou eu pra ensinar alguém? Então, ao invés de falar com autoridade, você fala pedindo permissão. Ao invés de se posicionar, você suaviza o que realmente pensa. Ao invés de olhar olho no olho, você desvia, fica olhando pros lados. Isso não exala autoridade. E o público sente. Não precisa ser especialista em comunicação pra perceber quando alguém tá se escondendo atrás das palavras. Esse vídeo tá pesado, né? Só tapa atrás de tapa. Mas eu prometo que é com carinho. O próximo ponto é que você tá atraindo seguidores que nunca vão virar clientes. Quando você olha pros seus números, eles estão até aumentando. Ok, entraram 200 seguidores novos na última semana. Mas ninguém pergunta nada, ninguém responde story, ninguém pede orçamento, ninguém demonstra interesse real. Por quê? Porque o tipo de conteúdo que você tá produzindo tá só chamando gente curiosa e não gente comprometida. Às vezes, você viraliza em um vídeo que não tem nada a ver com o que você quer vender. E aí você passa semanas falando com a audiência que não tem a menor chance de se tornar cliente. E isso não é crescer, isso é inflar. Próximo ponto é que você tem medo da palavra venda. E por isso, vive um ciclo eterno de conteúdo que não se paga. Você posta e na hora de fazer uma oferta, trava. Você acha que vai parecer uma mercenária, acha que vai perder seguidor, acha que vai estragar a imagem. Então você fala do seu serviço sempre de uma forma tímida, quase como se você estivesse cometendo um pecado. E o seguidor, que poderia comprar feliz de você, continua sem entender exatamente como ele pode te contratar. E aí você começa a pensar que o seu conteúdo não funciona. Mas o problema não é o conteúdo. É a ponte entre o conteúdo e a venda que nunca foi construída. E o último ponto é que você não analisa nada. Você só sente. Você acorda, abre o Instagram, olha os números e sente. Sente que tá pior. Sente que não tá indo. Sente que o algoritmo não gosta de você. Mas você não sabe qual tipo de vídeo trouxe mais seguidores. Não sabe quais temas geram mais salvamentos. Não sabe quais stories geram mais respostas. Não sabe qual formato funciona melhor pro seu público. Você não tem um painel, você tem um palpite. E palpite não constrói 10 mil seguidores. Quem constrói 10 mil seguidores é quem olha pros próprios dados e ajusta a rota com base neles. E aqui entra o ponto central de tudo que eu te falei até agora. Porque percebe que em nenhum momento eu falei de hack de alcance, melhor horário pra postar, trend da semana, porque o problema nunca foi esse. Os 10 mil seguidores não vêm de um vídeo que explode, vem de um sistema funcionando por trás. Claridade de quem você quer atrair, uma promessa bem feita, uma linha editorial sólida, um conteúdo com opinião, um vídeo bem estruturado, a audiência certa e a leitura honesta dos seus próprios resultados. Tudo isso pode até parecer muita coisa olhando de fora, mas quando você organiza na ordem certa, vira uma rota pra você ter resultado. Foi por isso que eu criei o Insta 10x10. Porque ninguém nunca chegou pra você e disse: sentar e produzir conteúdo não é suficiente. Você precisa de 10 ajustes muito específicos, e aqui estão eles, de forma organizada, na ordem certa, com exemplos práticos, mapas, exercícios, e sim, com a ajuda de inteligência artificial desenhado pro seu mercado, nosso mercado do turismo. Então no Insta 10x10, eu pego cada uma dessas dores que eu descrevi aqui e desmonto uma por uma até virar ação. Você não vai sair com mais teoria. Você vai sair com um perfil em construção, pronto pra caminhar em direção aos seus primeiros 10 mil seguidores. Então se você ouviu esse vídeo e sentiu que eu descrevi exatamente o que tá acontecendo no seu Instagram hoje, então provavelmente o Insta 10x10 é pra você. O link tá aqui na descrição. Todas as respostas que você não encontra sozinho na madrugada, tentando entender por que o seu perfil não cresce, eu coloquei lá dentro. E se você decidir entrar, eu te encontro na primeira aula.